que eu já vi você nas outras lives aqui, se eu não me engano. Mas legal, gente. Hoje eu vou estar conversando a respeito de 3 pontos que a gente passou e o Franz pode responder, né, tá? E quero estar batendo um papinho com vocês aí a respeito do que rolou essa semana aí no campo de batalha. A gente saiu, fomos aí pra rua. Tô conectando aqui no outro. Também a gente foi pra rua. E na rua aí a gente teve bastante desafio. Tivemos que tirar a máquina do ponto. Aconteceu de a gente ter que tirar uma maquininha do ponto essa semana aí. Mas em contrapartida também teve pontos novos que a gente abriu. Isso acontece, aí faz parte da nossa vida de operação de vending machine. De vez em quando, né, você tem que estar prospectando um ponto novo e de vez em quando acontece você também está perdendo um ponto aí, alguma coisa assim. Então não são coisas impossíveis de acontecer, são coisas aí que volte e meia a gente tem que estar enfrentando, né, e vencendo esses desafios aí. E eu vou estar contando um pouquinho das moedas aqui logo mais com a máquina aqui também. Vi que chegou mais gente ali. Iniciei comprando 2 para minha loja, uma com bolinhas, com chicletes, e agora coloquei uma de chicletes em um ponto. Legal, legal, Francis. O Brink também tá ali. Legal, Francis. Verdade, ó, não perca tempo ali quando puder. Lembra de colocar uma sugestão que eu sempre falo pro pessoal aí, Francis, é colocar catraca de R$2 na máquina de bolinha lá, tá? Coloca, principalmente já que você que está começando, para chegar nesses pontos novos, tá? Porque às vezes se o ponto for antigo e você tentar trocar, tem jeito de fazer, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas quem está começando aí, vai colocar, é legal esse conjunto que você está usando, é bacaninha, tá? Você coloca chicletes a R$1 e coloca bolinha de 27, 32 milímetros a R$2. É legal fazer isso daí, sabia? Fica show de bola. Deixa eu ver se eu consigo. Não tá. Aqui não tá conectando, não. Bom, mas vocês estão ouvindo eu aí. Legal. Então, essa semana a gente foi uma semana de bastante desafio para nós aqui. Passamos numa máquina lá na cidade de Araputi, uma cidade vizinha aqui de Venceslau-Braz. Às vezes pode ser que vocês nunca nem ouviram falar o nome dessa cidade, mas são cidades aqui do interior do estado do Paraná. E teve um ponto, o dono do ponto tinha mandado mensagem para mim e tinha mandado mensagem com um primo meu que mora nessa cidade vizinha, e eles avisou que era para passar para mexer com a maquininha lá. E eu preparei uma máquina bacaninha. Até vou postar essa máquina lá no Instagram, tá bom? Eu vou estar postando no Instagram. E é uma máquina grande de R$4 e uma máquina pequena de R$2. E mandamos lá, o cliente não quis ficar com a máquina. Isso às vezes acontece, tá? Deixa eu ver o que o Francis falou aqui. Sim, vou iniciar assim mesmo. Coloquei chicletes e seguindo suas dicas, inovar mais uma máquina daqui um tempinho. Legal. Qual a média de máquina por cidade de habitantes? O Brinks falou assim, Brinks, essa é uma informação bem legal, tá? Informação bem interessante. Faz a conta aí. Na minha cidade tem 20 mil habitantes e eu vou contar quantas máquinas que tem. Vamos começar aqui, ó. Uma que eu dei para um sobrinho meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14 máquinas, pode ser que eu estou esquecendo, 15, lembrei de outra, 15, 16, 17, e ó, estamos 17 máquinas numa cidade de 20 mil habitantes, e eu tenho certeza, Brinks, que você pode colocar aí mais 3 máquinas tranquilamente, podia colocar até mais, sabia? Então, eu estou falando aqui, nós temos trabalhados aqui com 20 máquinas, 20 mil habitantes, ou seja, uma máquina para cada 1.000 habitantes. É algo assim que tem muito ponto que dá para colocar. Calma aí, agora que eu lembrei que tem um Pesque Pague que faz parte da minha cidade. Só nesse Pesque Pague tem um rack com 5 máquinas lá. Então, tem mais de 20. Tem mais de 20 máquinas lá. Então, dá para colocar muito mais. Brinks, ó, eu vi que você colocou ali a mensagem, que às vezes demora um pouquinho aqui para chegar, tá? Mas pode colocar aí uma máquina para 1.000 habitantes. E ainda dá para colocar até mais. Pode colocar sem medo isso daí. Sem medo que vai. E ó, outra vantagem. Hoje eu fui
aconteceu duas coisas. A gente sempre tem que estar cuidando da nossa confiança nesse negócio de vending machine. Tem dia que a gente fica contente, tem dia que você fica um pouco chateado, mas isso faz parte de qualquer coisa que você trabalhar, tá? Não tem nada que é diferente. Tudo é desse jeito. Principalmente a gente aí que é comerciante, que é do comércio aí e gosta de estar trabalhando. Cara, tem dia que você fica contente que faz uma venda boa, tem dia que você não fica, você fica chateado que não faz uma venda tão boa. Oi, Anderson, o Anderson é das antigas aí, boa noite. E isso acontece, tá? Acontece aí, tem um dia que dá bom e tem dia que não dá bom. Essa semana a gente teve notícia boa e notícia ruim, que eu falei. Teve um ponto lá, o cara pediu para tirar a máquina. Ele falou, Alexandre, tô sem bolinha e eu cheguei lá com as máquinas com quatro, com duas máquinas, uma máquina com 4 fichas ou 4 moedas, né, e a outra com 2, sem nenhum de R$ 1. É uma estratégia que eu sempre uso e tem alguns momentos que dá certo, outros momentos que não dá certo, faz parte. O cara pediu para mim tirar a máquina. Era um ponto, não era tão bom, mas também não é ruim, era um ponto assim que a gente fica um pouco sentido de ter perdido. Mas o que aconteceu é que hoje mesmo eu já conseguiu outro ponto. E esse ponto eu ainda não tenho por vencido ele, tá? Eu não tenho por vencido. Eu até, quem sabe no próximo vídeo que eu estiver gravando e na próxima live, eu vou estar falando para vocês o que aconteceu lá. O que aconteceu foi que eu pedi para um primo meu que está na cidade, eu tinha despachado por um caminhão uma máquina para levar lá na cidade. Eu pedi para ele ir lá e o cara meio que deu uma despistada nele lá, falou que não queria mais a máquina. Mas eu vou mandar uma mensagem para ele lá, ou eu vou pessoalmente lá no ponto. Vou lá conversar com ele, ver se ele não queria aquela máquina, se pode ser outra. Vou falar a respeito das fichas. Se eu tivesse me preparado melhor, cara, aqui atrás de mim, ó. Teria pego isso daqui, ó. Ó. O cara reclamou que não tinha. O cara tava reclamando lá que não tinha moeda. Pô, que mancada que eu dei. Poderia ter chegado lá e falado assim, ô fulano, tá aí a moeda. Ter explicado pra ele, né? Mas lógico que eu vou voltar lá. Vou voltar. Então essa semana foi um ponto lá que não rolou muito legal. GB Kids, boa noite aí pra vocês também, tá? E por nada, Brinks, por nada. Então foi, bem dizer, perdi o ponto nessa altura do campeonato, mas eu quero ver depois. Aí o que a gente vai fazer? Em contrapartida, daí fomos lá e tiramos, tinha uma maquininha só no ponto. A máquina já estava virando paisagem lá no ponto, eu tenho que mexer. Lembra que eu falo, pessoal, aí você que trabalha com vending machine, eu falei agora há pouco, você tem que cuidar da confiança com esse negócio trabalhando aí. E algo que eu sempre falo aí é que a operação de vending machine, o maior concorrente nosso é nós mesmos, tá, gente? Esquece aí, tudo nós que está assistindo a operadora aí, ó, nós tem que estar se respeitando um outro ponto aí, mas não se preocupa, olha quanta máquina que dá para colocar, na cidade de 20 mil habitantes, eu tenho mais de 20 máquinas aqui, sabia? E sabia que tem máquinas de fora, que o pessoal de São Paulo tem na minha cidade? Cara, eu olho com o maior carinho do mundo a máquina dos caras. Não desejo o ponto deles. Aliás, tem aqui o pessoal de São Paulo que tem uma máquina, uma padaria aqui. O dono da padaria é amigo meu de muitos anos, se eu falar pra você. Nunca ofereci a máquina pra ele e ele acho que nem sabe que eu trabalho com máquina. Sabia? Olha o que é a gente respeitar o ponto dos outros. Não tem necessidade, sabia? Não tem necessidade ali da gente tá colocando. Então cabe muita máquina num ponto aí. Sabia? E essa semana então eu passei lá no pontinho, o cara me pediu para levar a máquina, vou tentar ajustar lá, se der certo eu informo vocês, se não der, daí não vai ser muita conversa vai ter não, eu acho que não vai dar muito assunto se não der certo eu colocar de volta a maquininha lá, mas vou tentar colocar de volta a maquininha lá. Em contrapartida, passei em 2 pontos aí, teve coisa interessante também, eu fiquei percebendo, deixa eu ver aqui que o Brinco perguntou, qual o faturamento líquido ideal por máquina? Faturamento, eu vou falar do bruto, tá? Porque daí depende do tanto que você vai gastar de frete, fica um pouco subjetivo para mim estar falando para você isso daí, porque eu não sei qual estado que você tá, e quanto que você vai gastar de frete. Daí você vai ter que ser na tua calculadora mesmo, depois você vai ter que ver, até brinks. Mas tem que tentar a máquina objetivar, ela vender, se ela vender 70 fichas por mês, depende do produto que você tá? Se for chicletes, se ele vender 70 chicletes por mês, aí já tá ótimo, tá? É um pontinho bom. A gente sempre tenta ter pontos de que faça venda sem moedas ali. A gente tenta fazer isso daí. Mas às vezes não consegue. Às vezes tem ponto que consegue até mais. Então vai depender, tá bom? Mas se tiver... Outra coisa, brinque. Se você tiver com máquina, a sugestão que eu vou dar aí, você tá com pouca máquina.
não tira a máquina, você vai estar com pouco ponto por enquanto ainda. Você só vai tirar a máquina do ponto quando você achar o local para colocar, tá? Máquina, porque que acontece? Às vezes a pessoa começa, vai lá ver que o ponto não dá muita coisa, o cara vai lá e arranca a máquina do ponto, traz pro estoque dele, às vezes o estoque é na casa, é na garagem, ou às vezes a pessoa tem uma outra estrutura lá para estar colocando isso, e deixa a máquina parada lá, não oferece a máquina. Então você tem que, a máquina tem que estar na rua, nem que o ponto for ruim. Ó, até tocando nesse assunto, eu vou contar hoje para vocês. Eu deixei uma máquina lá, o cara que tem um ponto que eu sempre falei, eu falo isso lá no Renda Machine. Renda Machine é um treinamento que a pessoa tem mais próximo comigo lá, tá bom, gente? O conteúdo pago as pessoas têm uma mentoria comigo lá e as pessoas ficam mais próximas de mim. E eu falo assim, cara, ponto ruim é onde vende brinquedo. E eu coloquei numa loja de brinquedo, deixei a máquina lá 1 ano e meio. Se eu falar para vocês, eu abri hoje a máquina, R$ 231. Pode olhar aí, já tá postado no Instagram. Veja depois aí, tá bom? Tá postado no Instagram lá, uma máquina lá 231. Eu coloquei assim, demorou alguma coisa, eu coloquei assim, 1 ano e 6 meses a máquina ficou lá, sabia? 1 ano e 6 meses para vender R$ 231. Só que daí é aquela história que eu falo. Eu tava com máquina aqui no estoque, eu poderia ter trazido essa máquina e deixado aqui. Eu falei, cara, fica na minha esfera de vigilância. O cara é colega meu, fica lá na frente. Até conversei com ele, sempre joguei limpo. O Bruno, o nome dele, cara, pedra fina, cara. Sempre joguei limpo com ele. Eu falei assim, ô Bruno, tô com essa máquina. E ele que pediu uma vez, eu falei assim, Bruno, esse ponto teu que não é bom para colocar máquina, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, Bruno, eu tô com uma máquina sobrando em casa e eu não tô acertando colocar ela, ou fazer alguma coisa com ela. Mas eu vou trazer aqui. Mas eu já aviso você, tá, Bruno? Aqui não é um ponto bom. Fui lá e deixei a máquina lá. Coloquei, de fato não foi que vendeu agora. Benzei, esvaziou a máquina lá mas como o cara é colega meu, então eu tava falando aí pro Brink, é melhor deixar então num ponto ruim, mas desde que o ponto seja em tua esfera de vigilância, que trazer ela pro teu estoque, né? Eu tô falando pro seu, você trazer para casa. Então a máquina tem que estar na rua para tá vendendo. Queira ou não queira, vendeu lá, né? Ó, R$ 231, tem que estar na rua. Hoje eu só tirei a moedinha. Vou levar essa semana, não, porque a semana já tá tô meio comprometido aqui, mas eu vou estar levando. Vou pensar o que eu faço lá. Até falei pra ele, o Bruno, daí a hora ele pegou e falou pra mim assim, Alexandre, se você quiser levar a máquina, pode levar, cara. Eu vi que até ele ficou meio chateado lá, né? Eu falei assim, não, Bruno, deixa aí, eu vou trazer, vou mudar. Eu vou trocar de produto pra ver lá o que dá, mas o ponto daquele que eu sempre falo, pessoal, aí tem ponto que não vai, sabia? E tem ponto que vai. E em contrapartida, esse ponto que não foi que demorou, vendia brinquedo, da história que eu falo para vocês. Vendia brinquedo e não é um local onde a pessoa faz compra de ocasião. Ou seja, não é aqueles pontos que eu sempre falo assim, cara, ponto que vende bem, é ponto que o pai vai com a família à noite no restaurante e toma cerveja. Cara, esses pontos é o melhor ponto que tem aí para vender produto de vending machine. Esses pequenos que eu tô falando aí, das book vending machine, tá? Não estou falando de Kid Rider, não estou falando de máquina de pegar ursinho, as gruas lá. Estou falando dessas nossas máquinas mecânicas, as bulk vending machine. Você quer? Os melhores pontos são esses, onde o pai vai com a família para tomar cerveja. E de preferência se for noite. Mas também tem ponto que é de dia, prospecta muito bem também. Cleidson, boa noite. Vi que entrou o Cleidson também. Então são bons. Em contrapartida, eu estava falando para vocês que tem ponto que é bacana. Eu vou dar um exemplo dessa semana, o que aconteceu de um ponto bem legal. Aconteceu hoje, até postei também, pode olhar no Instagram logo mais, que tá falando aí assim, um ponto que eu passei e deixei, acho que uns 45 ou 50 dias. Acordar cedo dá isso, dá sono cedo, sabia? Deixei lá 45 dias a máquina num ponto, é uma lanchonete que faz esfirra. Lanchonete que faz esfirra. Rufer, é uma lanchonete que faz esfirra. Ele vende bem, vai família. Eu deixei só uma máquina de chicletes lá. Oi, Francis, deixa eu ver aqui. Gostei muito do ponto que coloquei. Uma foi em padaria, primeiro mês, 67. Gostei. É isso aí, cara. É isso aí mesmo. O Adson, boa noite, 26 dias. Deu bom, sabia? Deu bom. E esse outro ponto, então, era um local que faz esfirra.
uma esfirra aqui na cidade, a única empresa que faz esfirra, e é gostoso esfirra nela, hein? A mulherzinha ali, a tiazinha faz esfirra, ali é boa mesmo. Ô Edinho, tudo bem? Edinho Games, Edinho Games, acho que eu já vi por aí também em nossas lives. Então, esse ponto da esfirra aí eu também achei legal, gente. É um ponto que vende bem. Se vocês tiverem esfirra, pizzaria aí na região de vocês, coloca que é um ponto bom, sabia? Gente, não vai colocar. Quem é novo aí, ó, eu vi o Francis que é novo. Francis, eu sempre falo no canal, às vezes não deu tempo de você ouvir isso que eu vou falar agora. Eu falo tal do acordo de cavaleiros. Não coloca, aí quem tá ouvindo eu aí, ó. Francis tá no ao vivo aí. Francis, não coloca a maquininha onde já tem máquina, tá? Isso é um acordo de cavaleiro, tem todos nós aí de operador de não colocar. Então não coloca não. Se tiver máquina lá, sabe por quê? Cara, tem muito ponto. Eu tô falando aí, eu tô falando para vocês. Na minha cidade, 20 mil habitantes, tem mais de 20 máquinas. Até eu vou fazer um vídeo, hein? Eu vou fazer um vídeo, quero ver se eu consigo, se meu celular suporta fazer uma live. Eu vou andar na minha cidade e eu vou sair apontando, ó, ponto por ponto. Olha lá, ó, lá tem uma máquina. Olha lá, ó, aqui tem outra máquina. Vou andando com o carro, onde vai ter os momentos que vai ter um percurso que eu não vou ter máquina, que eu vou demorar um pouquinho para cruzar a cidade aqui, mas eu vou conversando com vocês, vou fazer essa live aí e vou mostrar só para vocês verem que tem bastante oportunidade. A gente não precisa querer colocar a máquina no ponto dos outros. Até, aliás, o Felipe, lá do norte, Felipe um cara muito bacana, é aluno lá, que trabalha, aluno meu da mentoria lá. O Felipe um dia mandou mensagem para mim assim: Alexandre, coloquei a máquina num ponto de um cara. Eu pedi pro Felipe tirar, sabia? Eu falei: Felipe, vai lá e tira, Felipe. Pô, cara, você é aluno nosso aí, né? Sempre tem explicado essas coisas para vocês. Aí. O Felipe, de imediato, ele ficou sentido, eu vi assim, não ficou sentido comigo, ele ficou sentido com ele mesmo. Ele falou assim: ah, Alexandre, é verdade mesmo, cara, eu não devia ter colocado a máquina no ponto que já tinha, assim. Daí ele até falou para mim assim: Alexandre, quando eu ofereci, ele não percebeu que a máquina estava lá. O Felipe foi lá oferecer a máquina, o Felipe tinha combinado com o cara, o dono do estabelecimento falou assim: não, pode trazer a máquina, falou desse jeito. O dono do estabelecimento. O Felipe foi na casa, arrumou as coisas dentro das máquinas lá, chegou e colocou. Quando ele coloca a máquina, ele olha num cantinho lá, um conjunto de máquinas. Daí ele manda mensagem para mim. Daí eu vou lá e falo: Felipe, vai lá e tira a máquina. O Felipe tirou e falou o seguinte para esse: Alexandre, tirei. Você acredita que no mesma tarde que eu tirei, encontrei um ponto melhor? Ele falou: cara, foi a melhor coisa que você fez. Ele até agradeceu. Eu falei: Alexandre, que bom, cara, que você fez isso daí. Deixa eu ver aqui, o Adson. Até ficou coisa que eu não consegui às vezes ler. Tá bom, pessoal? O Adson, minha prima. Máquina tá com 15 dias no ponto que é uma sorveteria, viu? Olha, uma ontem pelo... Ah, eu não consegui ler, tá? Eu tô lendo deitado aqui, tá? Até desculpe. Não tenho essa intenção de colocar onde... Isso mesmo, Francis, isso mesmo. É desse jeito aí mesmo, tá? É desse jeito mesmo. Oi, Margarida, boa noite aí. Boa noite aí pra você. Não coloque, mas às vezes eu falo, tá, Francis? Porque às vezes o cara é novo e a pessoa não sabe ali e acaba às vezes fazendo isso aí sem querer também. A pessoa às vezes nem vê maldade nisso. Mas não é legal, tá bom? Quem é operador das antigas aí sabe que às vezes chega um pessoal mais novo, vai lá e coloca lá. Então lembrando, não precisa porque tem muito ponto, cara. Mas tem muito ponto mesmo aí. Assim, eu tô falando, Venceslau Braz, mais uma vez, 20 mil habitantes, tem mais de 20 máquinas e daria para colocar bem ajustadinho aqui, tranquilamente, mais 15 máquinas, que são mais 20 máquinas. Podia colocar aí que vende, você sabia? Tem as histórias que eu falo lá que tem máquina uma do lado da outra, mas tem que ter cuidado também nisso, tá bom, Nietzsche? Tem ponto que dá certo colocar uma máquina uma do lado da outra, mas tem ponto que não dá. Mas ó, eu tava falando que nós passando em 3 pontos. Eu tenho que terminar esse assunto aí, senão vai ficar muito vago essa live de hoje. Boa noite, Margarida. A Margarida chegou agora, eu tava falando então que a gente passou em 3 pontos. O primeiro ponto, já falei para vocês, o cara pediu para tirar a máquina, mas eu vou estar voltando lá tentando recuperar o ponto. O segundo ponto foi onde eu falei que o cara vendia brinquedo, que era um ponto ruim, que não vende bem. E tá lá, a máquina ficou 1 ano e meio para vender R$ 231. Eu coloquei a fotinha no Instagram, é um ponto ruim, mas lembrando, se for... Não deixa, principalmente o cara que tem pouca máquina, não faça isso, tá, gente? Vocês têm que tirar essa máquina de ponto ruim e colocar a máquina do outro ponto. Eu deixei lá que são circunstâncias aí que o cara é colega meu, tava com a máquina parada lá, daí tinha entrado pandemia um pouquinho, né? Passando essas circunstâncias aí. Não sei se eu vou deixar. Estou sinalizando que eu vou arrancar a máquina fora lá dele agora. Até ele ficou também sem jeitinho lá, eu até pedi, se quiser tirar, pode tirar.
Mas enfim, esse assunto está encerrado aí por enquanto. Eu vou voltar com ele. E o outro assunto que eu tava aqui que eu tenho que informar para vocês foi da esfirra. Esfirra, então, em 45 ou 40 dias eu coloquei certinho aí no Instagram. Ela vendeu 160 e alguma coisa. Foi um pontinho bom. Cheguei lá, olha que interessante. Já cheguei tudo preparado na mão. Era um ponto só. Cheguei com a minha amiga contadora de conta moeda. Cheguei com a chave pendurada no pescoço. Cadê minha chave aqui? Cheguei com a minha chave pendurada no pescoço para agilizar, senão depois a gente perde a chave. Cara, é horrível perder uma chave dessa. Não me inventa de perder uma chave dessa. Cheguei com a chave pendurada no pescoço e cheguei também com um pedaço de uma máquina. Já vou explicar para vocês já aí. Com um pedaço, com uma base de uma máquina de outra cor. Lá dentro da lanchonete da mulher, eu vi que estava uma moça, uma morena que estava no caixa, foi que sempre atendeu eu, e eu olhei no cantinho assim, sentado num banquinho um pouquinho mais no canto assim, tinha uma moça diferente, uma mulher diferente ali. Eu cheguei, dei boa noite, olhei para todo mundo que estava ali, né? Dei boa noite, boa noite, vim mexer na maquininha, daí eu olhei para um lado, olhei para o outro, daí eu pensei assim, opa, não sei não, mas eu acho que aquela mulher que está sentada do ladinho aí deve ser a dona. Não conhecia a dona. Quando a gente colocou as maquininhas lá, foi o Jean, o menino que trabalha comigo, que colocou a maquininha lá. E eu não sabia quem era a dona. Quando eu vi ela, daí eu já tinha cumprimentado todo mundo, inclusive ela. Ah, sono que dá, gente. Vi ela lá e quando eu vi, daí eu peguei e falei pra menina que tava no caixa e pra ela também, olhando pras duas, porque eu falei assim, na dúvida, às vezes eu tenho que me comportar de um jeito, já imaginando que aquela pessoa poderia ser dona. Daí eu falei, boa noite, daí eu falei assim, ó, vim mexer na maquininha, olhava pra um e olhava pra outra, assim, meio na dúvida, cara, será que ela não é a dona, né? E vai mexendo daqui, mexendo ali, daí eu fiz a manutenção, tirei a primeira coisa que eu faço, como sempre eu falo pra vocês, tirei a gaveta pra contar a moeda. Por que que eu fiz isso? Porque eu notei que não ia demorar muito e ia começar a chegar pedido na lanchonete. Era exatamente 7 horas da noite, quando eu comecei a fazer isso. 7 horas da noite, que 7h30 eu tinha um compromisso. Daí eu falei assim, cara, tem que dar uma agilizada aqui. Então, a primeira coisa que eu faço, conta a moeda. Porque, o que acontece? Tudo pode acontecer depois, você não pode perder a oportunidade. Aquela era uma oportunidade que a menina estava no caixa, ela estava sozinha e estava a dona do lado, ela não estava atendendo o telefone ainda, não estava atendendo nenhum viajante, que é improvável também viajante, às vezes à noite ali, né, vendedor, não estava atendendo o cliente, peguei e falei assim, cara, é agora, tirei a gavetinha, coloquei no balcão dela, pode até ver a foto ali depois do Instagram, você vai ver aquela gaveta em cima do balcão. Eu falei assim, moça, eu vou estar contando que eu não levei sacolinha, até pedi uma sacolinha para ela. Ela pegou, me deu uma sacolinha preta, olha, sacolinha preta, é o poder, isso aí, é bom usar sacolinha preta, já vou contar um detalhe pra vocês aí. E ela me arrumou a sacolinha, eu fui rapidinho, encontrei as moedas ali e falei pra ela, ó, detalhe, fala sempre isso. Daí eu falei assim, moça, anota o total aí, ela anotou lá, 160 e tanto. Daí eu peguei e falei assim pra ela, tava com a caneta na mão, ele nem soltou, velho. Falei assim, ó, anota a comissão também, tanto, era 15%. Ela anotou a comissão, deu R$25 de comissão. Peguei e passei pra ela, deu R$25, mas a comissão era 15%. Passei para ela, mostrei para ela outro detalhe que eu faço. Falei assim, moça, você dá uma olhadinha aqui, fazendo favor? Ó, vamos conferir se essa máquina tá contando certinho. Daí eu tava no balcão assim, eu tô mostrando para vocês, tá? Eu estava no balcão e eu deixei R$25 em cima da bandeja de contagem aqui. Deixei R$25 aqui. Quando eu deixei o R$25, assim, eu mostrei para ela, ó, moça, você confere para mim, ó, tem 25. Pra gente saber se a maquininha tá contando certinho. Eu peguei, pedi pra ela, se ela até colocou a mão, falei, pô, quiser colocar as duas, é melhor. Ela colocou as duas mãos, despejei na mão dela as moedinhas, ela foi contar. Daí ela falou assim, tá certinho, 25. Daí eu fiz uma pergunta pra ela. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a dona tava do ladinho, a dona já tinha falado assim, tem vez que falta moeda pra gente. Eu falei, opa, eu vou deixar todas as moedas aqui pra eles, né? Daí eu perguntei depois, você quer ficar com um pouco mais de moeda? Eu notei que ela estava abrindo o caixa aquela hora, e talvez ela não ia queria ficar com todas as moedas. Daí eu fui lá e perguntei assim, quer ficar com mais vintão de moedas? Ela topou na hora, quero. Trocou o vintão. E nessa hora, um pouquinho antes, paralelamente com esses momentos que eu estava fazendo tudo isso, eu estava puxando assunto
lá eu puxei um assunto com a outra mulher que estava lá, porque eu queria saber se ela era dona. E eu não perguntei para ela se ela era dona. Eu peguei e fiz a seguinte pergunta: vocês moram em Siqueira ou moram aqui em Venceslau? Ela responde para mim se mora em Siqueira. Eu falei, opa, acho que entendi esse jogo. Por que eu fiz essa pergunta? Era uma pergunta de cidade vizinha. O que acontece? Essa esfirraria, elas têm nessa cidade de Siqueira. E eu ouvi dizer que o dono daquela esfirra ali, que está na minha cidade, que tem Siqueira também, morava em Siqueira. Daí eu perguntei para ela, você mora aqui ou mora em Siqueira? Quando ela falou que a do caixa falou que morava em Venceslau e a outra falou que morava em Siqueira. Daí eu peguei, opa, ela é a dona. Peguei bem no ar. Daí eu falei assim, você que é dona, então. Daí ela pegou e falou, sim, sou eu que sou dona, eu e meu marido. Daí conversa vai, conversa vem. Eu já estava finalizando a máquina e eu ia dar uma abordagem nela para oferecer uma máquina para ela colocar lá na outra esfirraria da outra cidade para ela. E bem na hora que eu estava preparando fazer, chega uma cliente. Falei, cara, eu orar em cima, o que eu vou fazer? A cliente chegou ali, para mim não soar como mal educado, ela estava conversando daí com aquela mulher, a mulher queria fazer uma encomenda de esfirra e tal. Eu falei, cara, não tem como eu oferecer agora. Tu tem que saber o timer, né, gente? Não adianta, às vezes é melhor você se silenciar ali, senão às vezes você acaba atrapalhando as situações. Eu peguei, vi que ela estava conversando, eu cheguei falando de uma forma bem baixa, assim, também para não atrapalhar a conversa dela, perguntei para a menina do caixa, falei assim, como que é o nome da dona? Daí ela falou, fulana. Daí eu falei assim para ela, eu vou fazer o seguinte, eu quero oferecer uma máquina para ela, e eu vou passar um áudio. Eu mostrei para ela assim, o celular daqui da esfirraria é esse daqui, né? Porque eu peço esfirra de vez em quando lá. Daí ela mostrou, eu mostrei para ela o WhatsApp, ela falou, é esse mesmo. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou passar um áudio aqui de uma proposta para deixar a máquina para ela. Se encaminha para ela, fazendo um favor. A menina do caixa queria passar o telefone particular dela. Eu não quis pegar. Eu falei, não, deixa para lá esse telefone particular. Peguei e falei assim, eu vou ser mais profissional, vou pegar o telefone da empresa dela mesmo. Daí eu pedi. O que eu fiz? Quando eu saí com o carro ali, não deixei a batata assar, sabia? Não deixei. Peguei, quando eu entrei no carro, parei no sinaleiro, segurei o dedo do WhatsApp e mandei um áudio para ela. Falei assim, chamei ela pelo nome, que eu já tinha perguntado o nome da menina, pra menina, né? Perguntei, fulano, é o Alexandre, eu acabei de sair daí, eu não queria atrapalhar ali que você estava atendendo a cliente ali, mas eu só estou passando esse áudio aqui para informar vocês que eventualmente se quiser colocar uma máquina lá na loja Siqueira de vocês, semana que vem eu vou ter uma máquina disponível e eu vou estar colocando. E eu acho bacana, deixa eu contar um detalhe para vocês aí. De uma hora eu vou falar assim que eu elogio o estabelecimento dela. Na hora que eu estava lá no estabelecimento dela, eu pego e dou uma olhada e foi sincero mesmo que eu tô falando, gente. Eu olhei, pensa numa esfirraria bonita. Depois você olha no Instagram, cara, pensa que lugar bonito. Eu até falei pra ela assim, quem que decora isso daqui, que deixou tão bonito e aconchegante, tem uma experiência ali, é muito legal de você comer esfirra lá. Nunca comi, eu sempre peço pra trazer em casa. Mas lá é um local muito bacana. E ela pegou e contou, não, sou eu mesmo, tal, falou, né? Então eu fui dar uma entrada, uma conversa que eu fui tendo com ela lá assim, pra mim depois, querendo entender um pouquinho mais assim, o que é os anseios dela, o que eles gostam, e da onde que ela chegou daquilo, se foi arquiteto, não foi, se foi ela mesma. Enfim, eu quis puxando um pouco mais de contato ali, assim, e melhorando o relacionamento ali nosso com o dono da loja ali, e queria entender mesmo, que eu achei bacana, bonito o estabelecimento dela. Ela pegou, é eu mesmo. E nessa história, depois na hora de sair, eu pego e mando pra ela, só chamar ela pelo nome, né, falando aí, e o ponto de vocês é bonito, é um ponto legal, as máquinas nossas também são máquinas novas, bonitas, e eu acho que tem tudo a ver, tanto pra vocês como pra mim, isso é um jogo de ganha-ganha, vocês não precisam pagar nada, tá bom? Eu sempre falo isso, a gente vai oferecer máquina, não esqueça de falar isso, a palavra mágica é, você não paga nada, porque tem muitas vezes a pessoa fala, a gente tá falando, e a pessoa às vezes fica olhando só você mexer a boca, você sabia, eu já percebi isso daí, eu até vou contar uma experiência que eu tive com isso daí. E o cara às vezes nem está prestando muita atenção, às vezes você não consegue captar a atenção da pessoa ali. E o que você tem que pegar? Você tem que falar umas 3 vezes porque você não paga nada. Quando você fala não paga nada, como é meio que de graça, daí a pessoa meio que pega a tua conversa. Mas já cansei, teve uma vez que fui oferecer uma máquina num shopping lá em Ponta Grossa e fiquei falando e eu já tinha falado assim, você não paga nada. E o cara já tinha concordado. Daí bem na hora eu lembro assim que eu falei assim, rapaz, eu vou parar de falar, você já concordou que quer ficar com a máquina. Até o cara me usar isso mesmo, Alexandre. Vai lá, eu já quero ficar com a máquina. Já explicou, não precisa explicar mais nada. Não paga nada. Você vai explicar isso aí pro cara que já tem grandes chances do cara ficar com a máquina lá. E enfim, ela pegou e depois eu fui lá no meu compromisso.
depois eu abro o áudio dela, ela pegou e falou assim, ó, pode trazer a máquina sim. E aliás, até meu marido esses tempos tinha visto a máquina aí de Venceslau, já estava querendo. Falei, gente, tá vendo? Algo que eu já falo há tempo já. Tem gente que tá esperando você chegar com essa máquina. O que você tá esperando? Você sabia? O cara às vezes tem medo de oferecer máquina. Tem gente que tá esperando você lá com essa máquina, tá ansioso, esperando você com essa máquina lá. E, então, não, você tem que ir pra frente, tem que oferecer, que tem cara esperando. Vai ter gente que não quer. Cara, que nem eu falei pra vocês, o primeiro cara do ponto lá essa semana, o cara falou que era pra levar a máquina embora, o cara não quer. Mas tem gente que tá esperando você levar essa máquina. Deu bom. Você tem grupo no Zap para dar dicas? Não, não tenho, tá? Acompanha nós aí, que eu sempre tô dando dica. Manda mensagem aí que eu vou estar respondendo. Uma das perguntas que as pessoas mais mandam para mim é onde eu compro mercadoria. Só que as pessoas, quando eu falo aqui, eu vou ter que deixar algo muito importante. Tá? Watts, pode mandar pergunta para mim aqui que eu sempre vou estar respondendo, tá bom? E para vocês. Mas uma pergunta que eles perguntam e às vezes eu não respondo é onde eu compro o produto. Eu vou estar respondendo para vocês aqui. Eu vou estar respondendo. Porque eu vejo assim, as pessoas colocam um foco muito grande na compra do produto. É algo importante, mas ele não é primordial na operação de vending machine. Você sabia? Não é primordial. Eu compro da Vendimania, do Marcelo, da Vendimania, e compro da Gira Kids, são as maiores do Brasil. A gente tinha outras. A gente que é o operador, eventualmente, eu tenho certeza que vai ter operador das antigas que vai assistir esse vídeo aí. A gente comprava da Vendimax em Curitiba, que não existe mais. A gente comprava da Manda Bala também, que existe, mas a Manda Bala não vende mais esse tipo de produto. A Manda Bala agora está mexendo com grua, com Kid Hargreaves, entre outras coisas, as Vending Machine, as outras, até esqueci o nome das Vending Machine lá. Então ela não está mais vendendo. Era um dos maiores players. Então eu ando diminuindo um pouco a quantidade de fornecedores no Brasil. E diminuiu por quê? Diminuiu porque talvez não estava sendo lucrativo para eles. As pessoas estavam pressionando muito, o operador pressionando, os caras viram que estava sem margem, então por isso que a gente tem um limite para pressionar o nosso fornecedor lá. Daqui a pouco os caras vão falar, cara, nós não tem mais margem para trabalhar e como é que faz? Os caras não fazem, os caras não vendem e a gente fica sem fornecedor. E uma coisa que eu sempre venho falando aí, já está fazendo mais de anos que eu venho falando, operador, vamos mudar as catracas das maquininhas. Vamos usar as estratégias certas, que o ponto aceita sim, o nosso consumidor aceita, desde que você use a estratégia certa. Então, tem que... É lá. Olha lá, o Adson colocou, eu comprei da Gira Kids. Você comprou um dos melhores lugares. Hoje, os maiores que tem, não drena energia no lugar errado. Os maiores lugares que tem é Vendimania e Gira Kids. Eles são os maiores do Brasil. Não existe ninguém maior que eles. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ó, hoje é dia 16 de dezembro de 2021. Não tem ninguém maior que esse pessoal. Eles são os maiores e vai estar um dos melhores preços aí, em bolinha, em máquinas, essas coisas, né? Aí tem outras situações aí, mas no geralzão aí, é isso daí mesmo que eu compro deles, compro os chicletes deles, tá? Não compro chiclete de outro local. E ó, vou contar um detalhe. A gente tem que gastar energia, vou contar um detalhe que eu já vou caminhar para o final aqui também desse vídeo. Gasta energia no lugar certo, tá bom? Por que gastar energia no lugar certo? Tem um vídeo aí que eu mostro do dia que eu importei, fiz uma importação correndo dos Estados Unidos, porque quando você abre a empresa aí para fazer importação, você tem um negócio chamado radar, lá no Siscomex, que é um órgão da Receita Federal. E você tem que estar trazendo com uma certa frequência mercadoria importando, senão eles vão lá e ó, bloqueia esse negócio teu lá, cancela, depois você tem que fazer tudo de volta, esse tal do radar aí. E o meu radar estava para expirar. E o pessoal falou assim, Alexandre, vamos trazer uma coisa? Trouxe uma compra às pressas. Gente, o que eu notei? Não fiz um bom negócio. E eu conto um vídeo a respeito aí do prejuízo que eu tive com esse negócio de querer trazer mercadoria, porque eu fiquei focado só no comprar e não é algo mais importante. É saber onde comprar isso. Não é. Gastei energia no lugar errado. Depois trouxe da China. Trouxe uma vez mercadoria da China, tive 8 angustiantes meses para trazer. Cara, não é meu negócio ficar trazendo mercadoria de fora. Eu trouxe de exibido, sabia? Trouxe de exibido, de insistente. Eu lembro que daí eu tinha que fazer uma nota. Depois que chegou a mercadoria aqui, a primeira coisa, eu tive que preparar para eles trazer o meu documento chamado Comercial Invoice. Tive que estudar. Primeira coisa, eu fui fazer um curso de importação. Fiz um curso de importação, daí eu olhei lá e falei, rapaz, eu acho que dá para mim enfrentar, trazer esse negócio. Fiz. Trouxe, primeira mercadoria, trouxe da China, comprei de uma empresa lá da China, comecei pesquisando aqui e dali e não demorou muito. Essa importação, eu acho que uns 90 dias a mercadoria estava aqui, né? Desde o começo eu não tenho muita prática, daí eu lembro que passei todos os apuros que quem traz a primeira vez passa.
Depois eu trouxe uma carga dos Estados Unidos, depois eu vou trazer uma carga da China de bolinha. Da bolinha, rapaz, demorei 8 meses para trazer as bolinhas, tá aqui. Então eu passei o maior apuro para trazer isso aí. Daí eu vi assim que foi desnecessário, que não. Eu acabou até perdendo bolinha depois aqui no meu estoque, que as bolinhas, se você deixar ela, a gente, trouxe bastante bolinha, tá, gente? E eu não consegui despachar essas bolinhas, sabia? Eu estava com um exército de máquina na rua, não consegui despachar. Daí, depois, hoje eu olho assim, cara, esse não era o detalhe mais importante. Existem outras coisas muito mais importantes. Pessoal, vou caminhando para o final dessa live de hoje. Eu espero ter contribuído um pouco com vocês aí. Esse é mais um vídeo daqueles que eu chamo de campo de batalha, onde eu vou estar informando para vocês aí o que é estar lá fora, o que é você estar lá no front. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma aí. E bora colocar essas maquininhas aí que tem bastante lugar aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau.